Boa noite, meu querido irmão. Muito obrigado por ter aceitado o convite aqui do canal A Chave da Ciência. Uma honra, uma alegria, como dizem os meus irmãos aí, inenarrável poder recebê-lo aqui no canal. Fica à vontade, Frei, para dar o seu boa noite aí, para falar com o pessoal que está nos acompanhando. Tenho certeza que será uma excelente live. Está na sua casa aqui, Frei. Fique à vontade, meu querido. Uma boa noite para todos, uma alegria também estarmos aqui para nós conversarmos a respeito desses diversos assuntos, que Deus esteja conosco também. Tá bom. E aí, me fala uma coisa, eu coloquei nessa live, né, o título, para a gente falar sobre a história do cristianismo, porque eu tenho algumas coisas que eu gostaria de saber da sua posição, do seu entendimento e tudo mais. Mas fala um pouco para os inscritos aqui do canal, membros que não conhecem ainda o seu trabalho, que talvez não entendam, né, o que é ser um frei, como que funciona isso dentro da sua percepção espiritual no cristianismo. Fala um pouco pra gente da sua história, da sua vida em si, do porquê escolher esse caminho, essa trajetória, pra gente poder conhecer um pouco mais, então, sobre a sua pessoa. Está bem, Eduardo. Então, quando eu estudava Direito em São Paulo, eu comecei a frequentar curso de teologia e eu me encantei muito com a sabedoria dos antigos e com a maneira como o ser humano pode encontrar essa ciência mais nobre, mais elevada do que todas as ciências, que é justamente a teologia. Então, com isso, com essa descoberta da teologia, que é essa ciência de Deus, é que eu fui, então, buscar a vida monástica, né? Que a vida monástica significa a vida religiosa com a disciplina da vida do mosteiro. Então, a partir daí, a gente vai descobrindo a riqueza do cristianismo, porque a maioria das pessoas vivem, assim, de uma forma mais superficial, podemos dizer, a expressão da sua busca de Deus ou da sua fé. Enquanto que na vida religiosa ou na vida monástica, a pessoa tem a possibilidade de estar muito mais próxima do conhecimento e da verdadeira busca divina, né? Porque ela vai, a partir de toda uma vida, ela vai se organizar para viver em torno dessa busca de Deus. Então, quer dizer que não é simplesmente a pessoa diz, eu tenho uma religião. Não. É uma coisa que a pessoa vive em torno daquilo. Então, tudo que a gente faz, mesmo para comer, ou para dormir, ou para trabalhar, tudo é em torno desse movimento em busca da presença de Deus e do conhecimento de Deus, né? Sim, entendo. Para a pessoa que tem uma vida, vamos dizer assim, comum, ainda que dentro da sua fé, da sua religião, e procura viver aquele cristianismo mais simples, onde ele não está ligado a nenhum tipo de liturgia dentro da igreja, ou dentro de algum ministério em si e tudo mais, quando você escolhe esse caminho, e aí você assume essa jornada dentro de um entendimento onde você vai dedicar a sua vida de forma mais profunda, isso se torna, então, para ti, um serviço ao próximo, ou antes de tudo, é algo que vai servir exclusivamente para a tua própria espiritualidade? Como que você enxerga isso? Porque tem pessoas que não vão querer seguir exatamente a mesma forma que você assumiu de seguir, que é uma coisa muito mais profunda dentro do entendimento religioso, se eu posso dizer assim, tá? Como que fica essa parte, assim, para você? Essa escolha é algo que você recebeu um chamado no seu espírito? Como que funcionou isso?
Então, muitas vezes a gente fala em uma vocação. Uma vocação. De fato, isso é um chamado porque, normalmente, a gente não tem uma visão do que essa experiência de se abandonar totalmente em Deus. Para a maioria das pessoas, isso parece assim até uma vida impensável, porque Sim. você se desloca daquilo que normalmente a pessoa busca na sua vida natural, né? Então, de fato, é um caminho assim muito paralelo, uma coisa que não está em conexão com a vida normal das pessoas. Então, por exemplo, tem até gente que faz essa ideia de que o celibato é uma coisa imposta pela igreja, né? Eles dizem, porque vocês são obrigados a viver o celibato, etc. Mas é justamente o contrário. A vida monástica, ela tem a sua base no celibato. O celibato é a base. Depois do celibato, aí você descobre a pobreza. E depois da pobreza, você descobre a obediência. Então, quer dizer que o celibato é como se fosse assim, olha, o primeiro movimento que eu tenho que fazer para eu caminhar, organizar a minha vida totalmente para Deus, é o não estar comprometido com uma família. Eu não ter vínculo assim, de relação. Porque o casamento não é só uma questão de ter relação sexual. O casamento também é um envolvimento muito grande que você tem com a esposa, com o marido, com os filhos, com toda uma vida social que envolve a família, que envolve o casamento. Então, é disso que você tem que se libertar em primeiro lugar, senão você não consegue dar passo nenhum em direção a essa vida monástica. O próprio nome monástico vem de solitário. Então, o monge é um solitário, é um monos, é alguém que é sozinho. Então, ele sendo sozinho, ele consegue trabalhar a sua espiritualidade de uma forma mais intensa. Depois ele vai se libertar dos laços da concupiscência através de uma vida mais pobre e também dos jejuns, da ascese, da prática da regra, do silêncio, né, que são valores importantes para você condicionar também sua vida numa perspectiva mais focada na vida elevada, na vida do céu, né? E, por fim, nós também vivemos dentro do mosteiro uma vida comunitária, porque não necessariamente o fato de a gente ser monge significa que a gente vai viver sempre sozinho. Então, quer dizer que você, sendo um monge, você se liberta desses laços, quer dizer, desses vínculos mais estreitos, que são os vínculos de família, mas acaba que a gente tem também, dentro do mosteiro, uma família, que você tem ali a convivência com os irmãos, para você repartir as tarefas, para você cantar juntos os ofícios e você viver ali a liturgia comunitária, né? Ok. Se eu por acaso fizer alguma pergunta assim, muito simplória, você me perdoe, porque às vezes, para mim mesmo, eu tenho às vezes dificuldade de saber até alguns termos, e eu tenho algumas curiosidades. Então, se você me permitir, eu vou te fazer umas perguntas que, assim, se for muito simplória, me perdoe. O que acontece? Eu, por exemplo, eu cresci dentro de um lar onde, a princípio, quando eu me dei conta, né, quando criança, para a parte da pré-adolescência, eu descobri que eu tinha sido batizado na igreja católica, que então, assim, frequentávamos alguma igreja católica, eu estava participando até nos meus 10 anos de idade como é que chama aquilo que a gente faz para poder tomar a hóstia que a gente fala Primeira quando você... comunhão. Primeira comunhão, isso, eu estava fazendo aquele estudo, né, para fazer a primeira comunhão e tudo mais. E aí, a catequese, essa era a palavra que eu estava tentando lembrar. E aí o que acontece? A gente escuta falar lá na católica, o padre. Minha pergunta seria o seguinte: existe diferença de padre e frei?
ou é a mesma coisa, ou muda a linha católica, tem algum segmento específico? Quais seriam os termos mais usados dentro da católica para distinguir as posições das pessoas que ali, então, exercem alguma função ministerial? Então, isso é uma pergunta interessante. Muitas pessoas têm dificuldade em entender isso. Na verdade, as formas de tratamento que a gente aplica são simplesmente maneiras carinhosas de você chamar a pessoa, entendeu? Uhum. Porque os apóstolos, eles simplesmente separaram 3 categorias de hierarquia da igreja, né? Certo. Então, eles davam o poder sacerdotal para os bispos, né? Como a gente fala em grego, episcopos, né? Uhum. E os bispos que recebiam essas ordenações dos apóstolos, eles transmitiam o sacerdócio deles para os presbíteros. Certo. E os presbíteros, por sua vez, também tinham, junto com os bispos, o auxílio, o apoio dos diáconos. Então, assim a gente fez a hierarquia da igreja desde os tempos dos apóstolos, com bispos, presbíteros e diáconos. Entretanto, a igreja sempre caminhou, como eu expliquei, ao lado dessa perspectiva da vida religiosa. Na vida religiosa, você tem os irmãos. Então, todos são irmãos que vivem ali no mosteiro. Então, a partir do momento que você tem esses irmãos, em latim, irmão significa fratres. Então, os fratres, em português, acabou virando frades e depois virou frei. Então, são os irmãos. Foi encurtando a palavra. Exatamente. Igual antigamente a gente falava voz me ser, depois virou você. E agora é C, né? Você foi lá ontem. Entendi. Então o frei é a mesma coisa que um frade. Frade, é isso? É um frade que é um irmão. Entendi. E dentro do convento, do mosteiro, a gente chama todos de irmãos, ou então chama de frei. Agora, se aquele frei foi ordenado presbítero, então é comum a gente chamar esse frei que é presbítero de padre. Porque a ordenação sacerdotal faz com que essa pessoa seja chamada de pai ou padre. Poderia também chamar de pai, né? Mas no português antigo, pai é padre. Sim, é verdade. E isso vem do latim, que significa pater. Certo. Nosso Senhor disse: a ninguém chamei de pai, nem chamei de mestre, pois um só é vosso pai e um só é vosso mestre. Sim. Então, quando a gente chama alguém de pai ou padre, é como se a gente chamasse também dentro da nossa casa, a gente diz pai, sabendo que um só é nosso pai que está no céu. Mas a gente chama igual aquele que é nosso gerador de pai, porque a gente tem a referência de paternidade dele e ele representa Deus. E da mesma forma, o presbítero, como ele dirige a assembleia celebrando a missa, então ele é também um pai, porque ele é uma referência de Deus, uma referência de alguém que está ali assumindo uma autoridade que vem de Deus, né? Então, nesse sentido, a gente pode chamar de pai. Da mesma forma, a gente pode também chamar alguém de mestre, sabendo que a sabedoria vem de Cristo. Mas ele é um mestre enquanto ele representa Cristo, enquanto ele ensina a doutrina de Cristo. Então, por isso que a gente também chamava, principalmente nos tempos mais antigos, a gente chamava de padre-mestre, que era aquele pai, ou aquele presbítero, padre, que era um especialista na fé, que era um doutor da teologia, entendeu? Entendi, perfeitamente. Nossa, agora eu não esqueço mais. Agora eu vou saber exatamente a diferença, então, de um frei, de um padre. O padre, então, seria o frei que se tornou presbítero, ou seja, ele estudou ali até e ele foi ordenado por um bispo. Foi ordenado, isso, a ordenação. E aí, depois de presbítero, qual que é o próximo grau de posição dentro da Igreja Católica? Não existe, assim, não tem assim uma posição. Na verdade, o sacerdócio é realizado pelos presbíteros e eles estão em comunhão com o bispo. É o bispo que vai ter aquela função de reunir os presbíteros e coordenar esses presbíteros para que eles tenham a verdadeira fé.
Por Entendi. isso que o nome bispo vem de episcopo. E episcopo significa aquele indivíduo que é o supervisor. Então, certo. episcopo, em grego, significa, em português, supervisor. Tá. Então, ele que está por cima, entendeu? Entendi. Episcopo, né? Quer dizer, é aquele que está olhando por cima e vendo se os outros estão fazendo direito, entendeu? Entendi. Então, existe algum número? Todos esses presbíteros e de todos esses bispos, a igreja vai encontrar uma referência de autoridade suprema, que a gente chama de sumo pontífice. Então, ele é aquele que vai cuidar de todos os pontífices, ou seja, de todos os bispos, que, por sua vez, cuidam de todos os padres. E esse pontífice é o que a gente chama também de papa, porque papa também é uma forma de chamar de pai. Entendi. Mas é uma forma grega mais antiga. Ao invés de você dizer padre, que vem do latim papa, você diz papa, que vem do grego, entendeu? Tá, então, na verdade, a gente tem uma combinação de línguas, de idiomas, e as palavras meio que são ali sinônimos, mas de idiomas diferentes. Entendi. O que eu ia te... uma conotação diferente. Sim. O que eu ia te perguntar, tem algum número? Todos são padres, todos são padres. São presbíteros ou bispos, né? Tá, mas o bispo, ele tá por cima de um grupo de presbíteros, então, padres. E aí, tem um número X para cada bispo, ou ele pode ter muitos ou poucos? Isso muda de algum lugar para lugar? Não depende. Isso aí não depende. É muito variado, depende se ele tem uma diocese grande, ou se ele é um bispo, por exemplo, que trabalha. Às vezes tem bispos que trabalham para outros bispos ou trabalham para o Papa. Então, eles não têm nenhum presbítero que está sob a obediência deles. Eles são simplesmente bispos funcionários. Entendi. Mas você tem bispos que são verdadeiros pastores, ou seja, que estão coordenando uma diocese, e ali eles estão à frente de muitos padres e todo o rebanho daqueles fiéis batizados que tem naquela diocese, entendeu? Entendi, perfeitamente. Maravilha. Bom, vou entrar então no assunto que é o tema da nossa live de hoje. E aí, claro, fica à vontade, se quiser abrir aí algum leque para algum lado, tá? Fica tranquilo. Mas o que eu queria, por onde eu gostaria de começar? Como eu coloquei aqui a história do cristianismo, depois que Jesus é assunto ao céu e ele deixa lá a ordem para os seus apóstolos naquela época. E aí sabemos que um acaba se perdendo, e aí tem outro que é colocado no lugar, e aí também tem aquela mensagem sobre Pedro e tudo mais. Qual que é a visão que fundamenta, então, dentro do catolicismo, o surgimento do cristianismo ali, antes de qualquer tipo de cisma, de cisão, de quebra, de mudança de raciocínio? Conta pra gente esse pedaço dentro daquilo que é o pensamento católico original, para vocês que seguem essa linha. Então, na verdade, foi assim. Primeira coisa que a gente tem que entender, que é uma coisa bem evidente na Escritura, é que houve uma intenção de Cristo de fundar uma igreja. Ele não deixou na Terra simplesmente uma mensagem, mas ele deixou os apóstolos, o número de 12 apóstolos, para combinar com as 12 tribos de Israel, mostrando que ele estava estabelecendo um povo e que esse povo tinha um vínculo com ele através de sacramentos. Principalmente o sacramento do batismo, que é um vínculo de iniciação daquela pessoa naquela igreja, que por sua vez faz aquela pessoa ter esse vínculo com Deus através de Cristo, né? Então, a intenção de Cristo de fundar a igreja é evidente. Os apóstolos também, nós sabemos, isso é uma coisa provada historicamente, e eles partiram em diversas partes do mundo para estabelecer a igreja. E nós sabemos também que todos os apóstolos, eles tinham autoridade de estabelecer a igreja católica em qualquer lugar da terra. Então, houve apóstolos que foram para o lado do Oriente, como o caso de São Tomé, e houve outros que foram para o lado do Ocidente, como é o caso de São João.
Uhum. Então, São João, por exemplo, ele foi para a Espanha. Aliás, como é o caso, São João foi para a região de Éfeso, da Grécia, mas o irmão de São João, São Tiago, foi para a Espanha. E nós, inclusive, conhecemos até hoje o lugar onde ele estabeleceu a base dele, em Compostela, que é na Galícia, que é o extremo ocidente da Europa. Então, imagina como que ele teve um zelo, um desejo mesmo de ir para o mais longe possível naquilo que eles conheciam naquele tempo, né? Então, São Tiago, depois ele foi morto em Jerusalém, e os discípulos dele trouxeram o corpo, sepultaram em Compostela. E até hoje, as pessoas fazem peregrinação saindo da Espanha ou saindo da França e tal, e vão atravessando mais de 1.000 quilômetros a pé para chegar no túmulo de São Tiago. Então, por que isso? Porque isso realmente é um vínculo que a pessoa tem com os primórdios da igreja, com os apóstolos. Então, isso é uma coisa assim, impressionante. A mesma coisa quando você chega em Roma, e você vê o lugar onde São Pedro faleceu, ele foi morto ali, crucificado de cabeça para baixo. São Paulo foi decapitado, está ali a Basílica, onde São Paulo morreu. Então, tudo isso faz com que a igreja tenha uma autoridade a partir da sua história. Então, a autoridade da Igreja Católica começa pela própria história, porque não tem como a pessoa demonstrar que a Igreja Católica não tem um vínculo de segmento de tudo aquilo que foi feito desde os apóstolos até hoje. Tá. Então, quer dizer que a Igreja ela tem essa ascensão ali, começou, e a partir dali houve quem deu sequência àquilo que os apóstolos fizeram. Agora, a primeira manifestação da Igreja Católica como uma igreja internacional, vamos dizer assim, aconteceu no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é extremamente importante. Por quê? Porque até então, cada apóstolo fundou sua comunidade, você tinha os seus bispos, você tinha cada um tinha o seu rito, cada um tinha a sua manifestação ali. Só que o problema é que na época do começo do século III, IV, né, você tinha um dogma de fé que não estava bem claro na mente da maioria dos bispos. Certo. Ele era bispo, só que ele acreditava que Jesus não era Deus. Ele era como os testemunhos de Jeová, por exemplo. E outros eram bispos e diziam, não, ele é Deus, porque está aqui nas Escrituras bem claro que ele é o Filho de Deus, etc. E então você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus. Então, essa constatação de um só Deus em três pessoas não era uma coisa tão evidente para os bispos no começo do século IV. Então, o que aconteceu ali? Pela providência de Deus, né? Claro que todo poder temporal tem os seus vícios, ou tem os seus pecados, tem os seus erros, tem os seus excessos, mas nós devemos interpretar que a providência de Deus trabalhou de forma positiva, permitindo que Constantino se convertesse ao catolicismo. E Constantino era imperador romano. Sim. Uma vez que Constantino, convertido ao catolicismo, imperador romano, quis resolver o problema da questão da divindade de Cristo, então ele convocou todos os bispos e falou, ó, no mundo inteiro o pessoal enviou avisos dizendo, ó, se você é bispo, você está convidado a participar de um concílio. O imperador te convida, o imperador vai te dar hospedagem, vai te dar tudo, e você chega lá na cidade de Nicéia, que é como se fosse uma cidade satélite do lado de Constantinopla, que nós vamos te hospedar e você vai participar desse concílio para você colocar a sua opinião, para você dizer, olha, eu penso assim por causa disso, etc. Eu recebi essa doutrina, etc. Então Constantino deixou os bispos discutirem. E no final daquele debate, já havia um consenso entre aqueles bispos que estão mais embasados de que a divindade de Cristo é um dogma da fé
é algo que está bem revelado nas Escrituras e que nós não podemos nos desviar disso, porque isso daí foi o que os apóstolos realmente ensinaram. Uma vez que eles constataram isso, que eles fizeram esse concílio ali em Nicéia, então eles excomungaram os outros bispos que não aceitaram que Cristo é Deus. E eles, então, colocaram a primeira base, primeira pedra fundamental do dogma da Santíssima Trindade, que, por sua vez, terminou de ser desenvolvido no outro concílio que eles fizeram em Constantinopla, já sob o imperador Teodósio, no ano de 381. Então, 325 veio em Nicéia, 381 em Constantinopla, eles terminaram de montar aquele credo que a gente reza, que é o chamado credo niceno-constantinopolitano. Esse é o credo básico, fundamental da fé cristã católica. Ora, veja bem que interessante. Isso não significa de forma alguma, como dizem Testemunhos de Jeová e mesmo muitos protestantes, que a igreja mudou ou que a igreja inventou um dogma e que o cristianismo primitivo não tinha isso. Não, de forma alguma. Significa que o cristianismo primitivo tinha isso, mas que isso não era tão evidente para todos. E, no final das contas, houve muita repercussão em termos daqueles que acreditavam que não era bem assim. Entendeu? Mas eles fizeram o que eles realmente quiseram fazer nesse concílio, era de buscar as fontes que provassem que a fé que os apóstolos pregaram era a fé na Santíssima Trindade. E aí, a partir desses dois concílios, eles conseguiram estruturar isso, porque, evidentemente, que não é uma questão só de um imperador chegar lá e impor alguma coisa. Não, você está convocando todos os bispos do mundo inteiro. E ao contrário do que as pessoas imaginam, esses concílios eram abertos. Entendeu? Não era só os bispos que participavam, as pessoas chegavam lá e influenciavam. Então, tudo era uma coisa assim, feita com muito respeito, para poder a gente chegar a boas conclusões a respeito daquela fé cristã que a gente queria viver. E isso foi tão importante que isso aí marcou a base do cristianismo. De tal forma que, quando veio a Reforma Protestante, o próprio Calvino, que era dos mais radicais desses reformadores aí, ele colocou isso como uma pedra fundamental. Disse o seguinte, ó, nós podemos reformar o que quiser, mas nós não podemos sair do que foi estabelecido nesses dois primeiros concílios, porque se nós perdemos a noção da fé da Santíssima Trindade, então a gente não tem mais nada na mão, entendeu? Então isso é interessante, porque há muitos protestantes que não sabem de onde que você tirou ali na estrutura da Bíblia que nós temos um Deus unitrino. Certo. Mas veja que interessante, o próprio Calvino, que não era bobo, né, porque Calvino era realmente assim alguém que tinha uma inteligência muito forte no sentido de organizar as coisas, então ele viu que ele não podia viver só da Escritura. Isso que é interessante. O próprio Calvino, ele de certa forma, ele abriu para o catolicismo, porque ele disse assim, ó, até aqui a gente pode reformar, mas a gente não pode viver só da Escritura. A gente não pode viver só da Bíblia. A gente tem que, pelo menos, estar de acordo com esses dois primeiros concílios. Então, isso é interessante. Como é que você vê que o protestantismo, em si, ele não se sustenta. Por quê? Porque as pessoas percebem que é necessário não só que Deus nos dê a Bíblia, mas que Deus nos dê também alguém que ensine a Bíblia e que não erre, e que tenha uma doutrina sempre de acordo com aquilo que os apóstolos ensinaram. Então, isso daí que foi o grande desafio da igreja. E é isso que também deu rompimento entre os que se dizem ortodoxos e os católicos romanos. Por quê? Porque para esses orientais ortodoxos, a fé católica estava baseada nos princípios dos primeiros concílios. E para os católicos romanos, você tinha que, claro, seguir os primeiros concílios, mas também você precisava contar com o discernimento do Papa, que é considerado pelos católicos romanos alguém que tem uma assistência divina para poder manter a fé no sentido sempre correto e não deixar desviar para um lado ou para o outro. Entendeu? Então, é isso que o catolicismo romano
recebeu a mais do que qualquer outra igreja que foi fundada, mesmo aquelas que foram fundadas pelos apóstolos, que eram sedes patriarcais, como é o caso de Alexandria ou de Antioquia. Quer dizer que essas sedes importantíssimas, elas não conseguiram manter a fé, mas foi justamente a fé do bispo de Roma que conseguiu, em todos os momentos de debate da igreja, manter o catolicismo sempre na mesma doutrina, entendeu? Então, quer dizer que é um fato interessante a gente analisar a história da igreja, porque a gente vai percebendo que se você sai para um lado ou para o outro, ou seja, se você busca um tradicionalismo radical, como foi o caso dos ortodoxos, de achar que basta os primeiros concílios, depois a gente não pode mais definir nada em matéria de fé, então você vira ali uma estrutura estagnada, né? Então você precisa continuar mantendo o desenvolvimento do dogma e governando a igreja. Então aqui é a necessidade da Igreja Católica ter um Papa, né? Ter essa assistência divina do sucessor de Pedro. Agora, por outro lado, o protestantismo surge no século XVI como um movimento que pretende retornar às fontes e pretende ter um cristianismo mais puro e desvinculado dessa autoridade. Só que, mesmo que isso seja, a princípio, uma coisa boa, né, não diz que seja uma coisa ruim, você buscar um cristianismo mais puro, mais primitivo, mais leve em relação a essa questão da autoridade, você depois não tem uma saída. Por quê? Porque você fica realmente nesse impasse, que é o impasse de todas as igrejas protestantes. Quem vai dar para nós a definição da verdade? Porque se cada um interpreta a Bíblia, nós não temos como saber a verdade, entendeu? Então você vira uma religião de pesquisa, ao invés de ter uma religião de transmissão da verdade revelada. Percebe a dificuldade? Então quer dizer que aqui vem todo o debate em torno dos cismas ou das heresias que surgiram no decorrer dos séculos, porque tudo isso vai estar em função do questionamento dessa autoridade e dessa doutrina que a igreja prega e que foi revelada por Deus. Tá, olha só, eu vi um comentário aqui do Aux Catholic, que ele falou o seguinte, achei interessante, ele falou assim, ó, enquanto o catolicismo possui lugares, dogmas, doutrinas de milhares de anos, já os protestantes têm mais 30 mil denominações com pensamentos diferentes. Aqui eu posso dizer que concordo, né? Não precisa ser nenhum expert no assunto para saber que realmente da linha do protestantismo depois começa a abrir um leque absurdo e todo mundo que sai de uma igreja abre outra, com uma pequena, às vezes, variação de mudança ou às vezes algumas variações de mudança em pensamento, mas eles acabam abrindo outra. Tanto que hoje a gente tem até denominação aí chamada canela de fogo, espada flamejante de Jeová, e aí por aí vai. Eu queria explorar um lado que eu desconheço dentro, na verdade, dos porquês de algumas coisas do catolicismo, e depois eu quero fazer uma pergunta sobre a questão cosmológica, porque se eu não me engano, até acredito que a gente tem até uma percepção parecida quanto a isso. Uma dúvida que eu tenho, e aí é uma questão minha, seria o seguinte: nós vemos que das 95 teses, por exemplo, que Lutero colocou lá na igreja, e de algumas coisas que estavam acontecendo, pela tua forma mesmo de abordar o assunto, você cita que houve também alguns exageros, ou erros, ou pecados, ou heresias, sei lá, ao longo da história de vários lados. Mas o que eu queria entender é o seguinte, com respeito a batismo, por exemplo, a gente sabe hoje que é super comum na igreja católica você batizar a criança. Quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente não vê muito esse tipo de batismo citado, a não ser que eu não tenha lido ou não tenha passado batido, e aí você pode me corrigir. Não, o batismo pode ser administrado para todos, né? Como Jesus falou, batizai toda criatura. Não foi? Ensinai toda criatura e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então quer dizer que o que acontece é que não existe um impedimento para batizar a criança, né? A única coisa é que
Normalmente, como aconteceu no começo da religião, você vai anunciar o evangelho. E esse anúncio do evangelho vai ser aceito por uma pessoa que entendeu o anúncio. Então, essa pessoa não pode ser uma criança, tem que ser um adulto. Agora, o que vai acontecer depois? Esse adulto vai ter filho. E ele tendo seus filhos, ele tem uma opção. Ou ele espera o filho crescer para esse filho receber o anúncio, e ele discernir esse anúncio. Ou ele, na sua posição de pai de família, ele diz, esse filho me pertence e eu batizo esse filho, eu consagro esse filho a Deus. Entendeu? Então, é aí que começa a sociedade cristã. Porque é essa diferença fundamental, que a maioria das pessoas não entende, entre o catolicismo verdadeiro e o protestantismo, ou mesmo o catolicismo do Vaticano II, que também não é o catolicismo verdadeiro. Então, qual que é a diferença fundamental? A diferença fundamental está nisso, é que o catolicismo, como religião fundada por Cristo, ele necessariamente se torna uma sociedade. E por que ele faz isso? Porque o catolicismo está baseado na estrutura do Antigo Testamento. E a estrutura do Antigo Testamento é uma estrutura de uma sociedade que vive em torno de uma religião e de um Deus. Então, a partir daí, você tem a lógica do templo, a lógica do sacerdócio, a lógica de um rei que seja, de fato, representante de Deus, não só o padre, o bispo, mas também o rei. Então, toda a estrutura da sociedade passa a ser uma estrutura cristã. E é aqui que nós batizamos as crianças. Por quê? Porque na estrutura cristã de uma sociedade, não existe liberdade religiosa. Não existe liberdade religiosa. Você vive ali para colaborar com essa sociedade. Então, quer dizer que você não tem a liberdade de dizer, eu quero escolher uma religião. Não. Você vai necessariamente se tornar cristão porque você está numa sociedade cristã. Entendeu? É isso que faz o cristianismo. Por quê? O cristianismo é o resultado final desse contexto. Se você tem uma verdade revelada, a verdade se impõe. E a verdade não tem brecha para poder a pessoa discutir, olha, eu quero ou não quero. Se você não quer, você está fora. É por isso que a pessoa é excomungada. Porque ela é excomungada, ela está fora não somente da igreja, mas ela está fora da sociedade. Porque a sociedade toda trabalha em torno de um ideal. Ali naquela sociedade, o ideal supremo não é o bem-estar de cada um, como acontece no tempo moderno. Mas a sociedade cristã tem como bem supremo a vontade de Deus e a glória de Deus. É outro projeto. Então, é por isso que se difere do sistema moderno e mesmo do protestantismo. Porque o protestantismo simplesmente é a liberdade de cada um de ler a Bíblia e de escolher a maneira como a pessoa vai interpretar a Bíblia. E isso não é possível. No cristianismo verdadeiro, no catolicismo, isso não é possível. Você segue a religião de acordo com aquilo que a igreja recebeu e que a igreja transmite. Então, nesse sentido, que é completamente diferente da mentalidade moderna. Porque na mentalidade moderna, o centro é o homem com a sua liberdade. E na mentalidade da sociedade cristã, da Idade Média, por exemplo, o centro é Deus com a sua revelação. E a partir do momento que Cristo é o centro com a sua revelação, nós aderimos a Cristo e nos tornamos membros desse corpo de Cristo, dessa sociedade de Cristo, entendeu? É outro sistema. Entendo. Vou aproveitar a pergunta do Rodrigo aqui, que ele fala o seguinte, qual Bíblia, ou que Bíblia, que ele, no caso, o Frei Tiago, utiliza? E aproveito para melhorar um pouco ainda mais, melhorar não, né? Aumentar um pouco mais aí a pergunta. Em questão de Bíblia, vocês têm alguma versão que diria-se assim, olha, essa aqui é o que nós entendemos ser a mais próxima das traduções originais ou do original? Vocês têm alguma preferência de Bíblia? E qual seria a que vocês utilizam no caso? Então, a mentalidade católica normal de todos os tempos, né? Não vamos falar dos últimos 60 anos, que isso aí já é uma outra situação. Tá. Mas a mentalidade católica de todos os tempos
é de seguir a igreja. Então, a gente nem sequer pensa que a gente tem uma Bíblia. A gente simplesmente escuta a palavra de Deus. E a palavra de Deus é anunciada pela tradução oficial que a igreja nos dá. É simplesmente isso. Então, essa tradução oficial para a igreja romana foi feita no século III, que é a Bíblia Vulgata. Então, no fim do século III, o Papa Damaso, ele pediu para o padre São Jerônimo para ele trabalhar numa tradução que fosse bem feita e bem de acordo com os originais. Quando a gente fala dos originais, a gente já está na lógica da Septuaginta. A gente não usa jamais originais gregos. Aliás, originais hebraicos. Original hebraico é uma coisa que a igreja a igreja católica verdadeira nunca ficou ali em torno disso. Por quê? Porque você já recebeu a Bíblia da Septuaginta. Então, essa Bíblia grega, ela já foi a Bíblia usada pelos apóstolos. Como é que você vai agora questionar a Bíblia que os apóstolos usaram? Foram os apóstolos que usaram a Septuaginta. Isso aí foi um milagre que aconteceu 200 anos antes de Cristo, desses 70 sábios traduzirem a Bíblia de acordo com aquilo que Deus quis, porque a tradução deles foi toda igual. Todos traduziram a mesma coisa. Então, se você cai no hebraico, você se perde, porque o hebraico é impossível de você encontrar o senso original daquilo. É muito impossível. Agora, Deus permitiu na sua providência que houvesse uma tradução antes de Cristo, da Septuaginta. O próprio Cristo, com os apóstolos, usaram a Septuaginta. Então, o Evangelho foi escrito citando a Septuaginta, o Evangelho foi escrito em grego, e a Igreja Católica parte do grego. Então, o Novo Testamento, por estar no grego, ele era usado pelos apóstolos, então, naquela época, partindo da Septuaginta, que já estava no grego, vindo do hebraico. É isso? A Septuaginta é a Bíblia que foi traduzida em Alexandria pelos 70 sábios, por isso que chama Septuaginta. Sim, por causa de 70, 70 né? Sábios fizeram a tradução do hebraico para o grego. Isso, certo. E é isso que deu a base para a Igreja Católica chegar ali e falar, agora nós vamos fazer o Novo Testamento. E aí foi no grego também, entendi. No grego também. Então, quando a gente pega a base da Bíblia para transformar do grego para o latim, é com essa Septuaginta e com os originais gregos. E a Vulgata é latim, né? A Vulgata é latim. Isso. Exatamente. Agora, não é simplesmente uma tradução da Bíblia ou simplesmente uma codificação dos livros que são canônicos, mas é também a interpretação dos padres da igreja, que isso aí que conta. Porque os apóstolos não podiam explicar tudo, eles não tiveram nem tempo, eles pregaram o evangelho, foram mártires e pronto. Quem ensinou para nós a palavra de Deus e quem ensinou para nós a religião católica foram os padres da igreja. E esses que nós chamamos padres da igreja são todos os discípulos dos apóstolos, desde o século II até o século V, VI. Então, esses indivíduos aí é que fizeram a escritura, que organizaram a escritura, que deram para nós a interpretação, tem tudo neles. Então, quer dizer que a gente não pode sair deles. Porque se você sair dos padres da igreja, você cria novas religiões. Isso aí não é a palavra de Deus verdadeira. Tá. Agora, tinha no momento dessa cisão que ocorreu lá em 1517, com o negócio do Lutero, estava acontecendo algumas coisas naquela época que eram questionadas ou questionáveis ali no comportamento da igreja daquela época. Ou não, isso é historinha que falam, tal. Como que vocês veem isso? Essa parte que falavam que era venda de indulgências, aquelas coisas. Isso era uma coisa real ou só simplesmente foi usado para poder tirar alguma coisa do foco? Como que vocês analisam esse episódio? Então, uma coisa que eu sempre procuro explicar nas nossas conferências é você saber separar o subjetivo do objetivo. Certo. Se a gente sabe separar o objetivo do subjetivo, aí a gente já resolve 99% dos problemas sem a gente ser enganado pelo demônio. Tá. Então, o que aconteceu na verdade? Lutero tinha razão em muitas coisas, mas ele não sabia separar o objetivo do subjetivo. Então, ele caiu numa cilada. Por quê? Porque ele, ao contestar ações que eram ações humanas, que a gente chama de subjetivo, quer dizer, coisas humanas, problemas, sempre vai ter.
Certo. Aí ele entrou em problemas objetivos e questionou a fé. Você não pode questionar a fé. Porque se você questionar a fé, você saiu da igreja, você está fora, entendeu? Você perdeu a fé. Então a fé é uma coisa que a gente vai lá na nossa adesão àquilo que os apóstolos ensinaram. Então, por exemplo, se Lutero escreveu um livro contra a missa, ele podia até acreditar que a igreja não celebrava a missa tal e qual no começo da igreja, mas faltou para ele essa adesão que a gente costuma explicar, que é uma adesão de uma autoridade, entendeu? Tá. Então, por exemplo, se eu recebi a fé pelo batismo, eu tenho um mérito diante de Deus, não somente de acreditar que aquilo que está sendo ensinado veio da igreja desde o princípio, mas eu tenho um mérito também de obedecer aquilo que a igreja pede. Porque na medida em que eu acredito que a providência de Deus governa a igreja, eu também acredito que a igreja católica vai nos dar sempre os verdadeiros sacramentos e vai dar-nos sempre aquilo que a igreja transmitiu desde o princípio pelos apóstolos, né? Então, é essa confiança nessa autoridade que faz com que a pessoa tenha um mérito também diante de Deus. Então, não é só uma adesão a uma fé, mas é a adesão a alguém que governa a igreja com uma ligação com a autoridade de Deus. Então, é por isso que a gente obedece às autoridades legítimas da Igreja Católica, porque as autoridades legítimas da Igreja Católica, elas estão ligadas àquelas verdadeiras autoridades de todos os tempos, que, por sua vez, estão ligadas aos apóstolos. Então, é esse vínculo que faz a Igreja. Então, uma coisa é eu dizer, esse padre está com esse problema, ou então o Papa está com excesso de desejo de dinheiro para construir uma basílica que não tem necessidade. Então, eu vou fazer uma crítica a questões subjetivas. Até aí eu não tenho problema, porque houve muitos santos que fizeram isso e pregaram contra excessos, contra abusos, contra corrupção, tudo isso. Sem causar uma divisão, eles no foram caso. submissos. Eles se submeteram exatamente, sem causar uma divisão, porque não só Lutero fez o cisma, mas também Lutero inventou uma nova igreja, inventou uma nova doutrina. Então, ele, da própria cabeça, estabeleceu certos parâmetros que se separaram daqueles parâmetros que a tradição católica vinha fazendo desde os apóstolos. E isso, de certa forma, foi uma consequência dessa separação da Igreja Romana com a Igreja do Oriente, que se chamam ortodoxos, né? Por quê? Porque justamente, se Lutero conhecesse os ritos orientais, ele ia perceber que a Igreja Católica sempre foi a mesma, desde os apóstolos. Cada rito, cada lugar onde os apóstolos fundaram a igreja, os ritos são diferentes, mas a base é a mesma, os sacramentos são os mesmos, e a fé que eles pregam é a mesma. Então não tem como você contestar a origem do catolicismo lá na estrutura primitiva dos apóstolos. Sim. Olha, vou pegar aqui algumas perguntas do pessoal e eu tenho duas coisas aqui também que eu tenho para perguntar, mas para não deixar também só eu perguntando aqui, teve uma pergunta feita pelo Alberto, que inclusive provavelmente toca em alguma coisa mais delicada, mas o pensamento dele, e aí pode ser esclarecido pelo Frei Tiago aqui. Ele diz o seguinte, o Alberto, boa noite a todos. Uma pergunta, como o Frei vê, aí no caso ele chama de heresias, o que o Papa Francisco tem falado? De fato, o que acontece aqui é o seguinte, é como eu estava explicando agora, questão da autoridade, né? A autoridade da Igreja Católica, ela é uma autoridade que é garantida pela assistência que o Papa tem diante de Deus. Certo. Então, os verdadeiros papas, que foram sucessores de São Pedro, desde o começo do cristianismo até 1958, esses verdadeiros papas, eles poderiam ter erros humanos, por exemplo. Esse aqui foi beberrão,
Esse aqui gostava do dinheirinho para poder comprar mais tesouros e fazer uma catedral mais bonita. Esse outro era muito difícil de lidar com ele, porque tem um gênio forte. Esse outro aqui foi mulherengo, esse outro mexeu com isso, esse outro mexeu com aquilo. Então, todos os pecados ou erros humanos deles fazem parte da estrutura humana da igreja. Mas a doutrina deles era sempre perfeita, porque isso faz parte da estrutura divina da igreja. Percebe a diferença? Então, nessa lógica da divindade da igreja, ou seja, dessa segurança que a igreja ensina a verdade, é que Cristo garantiu. Isso é o mais bonito, é a coisa mais fantástica do cristianismo católico romano verdadeiro. Por quê? Porque Cristo garantiu, falou assim, ó, tu és Pedro, e só dessa pedra edificarei minha igreja. E ele também no Evangelho de São Lucas assim, olha, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Então, a fé do sucessor de Pedro não desfalece. Então, o verdadeiro Papa, ele sempre ensina a verdade. Isso aqui é impressionante. Agora, como nós sabemos, tudo foi sendo destruído no decorrer dessas revoluções, dessas guerras, desses movimentos que fizeram a partir do século XVIII, para mudar a sociedade cristã e colocar ao lado uma nova sociedade, que a gente poderia dizer que hoje é uma nova ordem mundial. Né? E essa nova ordem não poderia ser instalada sem uma nova igreja, porque a Igreja Católica vai fazer oposição a esse movimento aí. Então, eles colocaram, no lugar do verdadeiro Papa, eles colocaram falsos papas. Aí que está o problema. E esses falsos papas têm compromisso com as sociedades secretas, com o sistema e tal. Eles não pregam nada do cristianismo verdadeiro. Eles estão virando a página e fazendo uma nova igreja. Entendeu? E esse Francisco que está ali agora, que é um impostor, ele é o pior de todos esses falsos papas que vieram desde João 23. Ele está escancarado, mostrando toda uma falsa doutrina, abençoando gays, fazendo uma nova igreja completamente diferente do Evangelho e completamente diferente da tradição católica de todos os tempos. Então esse sujeito ele não é só um herético, como ele disse, as heresias. Ele é um impostor, ele é um apóstolo, ele é uma pessoa que não tem nenhuma base cristã e nenhum vínculo com a Igreja Católica. A base cristã dele é nula. Qualquer protestante que foi batizado no dia de ontem é mais cristão do que esse homem. E a base católica dele é zero. Ele não tem nenhum vínculo com o catolicismo verdadeiro. Pelo contrário, ele tem ódio do catolicismo. Ele tem desejo de destruir até as últimas raízes tudo aquilo que a Igreja Católica fez no decorrer de 2000 anos. Então, isso aí a gente explica bastante nas nossas conferências, nesse nosso canal ali. E depois as pessoas podem escutar ali se quiserem para poder entender melhor essa questão aí. Nossa, muito interessante. Então, assim, vocês também têm, de certa forma, uma visão de que existe uma infiltração também dentro da igreja que promove coisas que não tem base cristã nenhuma e acaba distorcendo a essência do evangelho da estrutura católica e levando as coisas para um lado que não era para estar indo, pelo que eu entendi então. Ou seja, acontece também dentro da... Ok. Bom, agora uma curiosidade minha com respeito à questão da parte cosmológica da Bíblia. Qual que é a visão hoje sua, Frei Tiago, em relação à cosmologia ligado ao formato da Terra, à ordem da criação, como as coisas foram feitas? Tem alguma posição sua a respeito disso? Ou para você a ciência que nos é ensinada nas escolas é o normal, está o correto, e a gente tem que realmente entender a maneira como que o sistema solar funciona aí, é esse aí, ponto final. Como que você vê isso nas escrituras? Então, o caso é o seguinte, nós temos até um vídeo que a gente fez especificamente para falar do tema da criação. Então, nós colocamos ali nesse vídeo toda essa nossa explicação sobre isso, né, que é um tema importantíssimo, porque a criação é a primeira revelação, é a primeira revelação de Deus.
E se a pessoa não acredita nos primeiros livros da Bíblia, nos primeiros capítulos do Gênesis, essa pessoa não acredita em Deus. É simplesmente isso, ela não tem a fé. Tá. Agora, se a ciência tivesse realmente provas de que aquilo ali é uma historinha e de que aquilo é tudo figurativo, etc., aí eu concordo, a igreja teria que dizer, olha, nós estávamos enganados, isso aqui era uma coisa figurativa, agora já se provou. Mas não se provou. Aí que está o problema. Quando veio a condenação de Galileu, porque Galileu é condenado pela igreja católica. Por quê? Porque ele é um herético. E por que ele é um herético? Porque ele diz que a Terra se move. A Terra não se move. Isso é revelado pelas Escrituras. Pronto, acabou. Isso está escrito. Está escrito em centenas de passagens da Bíblia. Tem vários salmos que diz, ele fez a Terra para não se mover. Entendeu? Então é assim que nós temos que entender. Ou você acredita ou não acredita na Escritura. Se você não acredita na revelação, então é sinal que você não acredita em Deus. Porque acreditar em Deus não é acreditar que Deus existe. Isso é a coisa mais evidente. É acreditar no que ele revelou. Entendeu? Então, os primeiros 6 capítulos da Bíblia devem ser entendidos de forma literal. Isso está bem claro na explicação da Igreja Católica de todos os tempos. Não estou falando da Igreja do Vaticano II. Isso aí, como eu já expliquei, é uma nova igreja. Tem nada a ver com o catolicismo. O catolicismo verdadeiro segue a interpretação de todos os padres da Igreja, que diziam claramente que a Terra foi criada em 6 dias e ponto final. 6 dias Deus fez tudo que ele tinha que fazer, criou a Terra, criou os anjos, criou a natureza, criou a luz, o sol, fez os planetas em volta da Terra, tudo gira em torno da Terra, a Terra é o centro do universo, a Terra é imóvel, a Terra é completamente plana, e a cúpula da Terra, que é o domo, envolve a Terra, e embaixo faz a parte do inferno. De tal maneira que a esfera é o universo. A Terra não é uma esfera. Mas a esfera é o universo. E a Terra está ali cortada no meio, como se fosse uma laranja que você corta no meio. Aquilo ali é a Terra. Com os seus continentes, com o mar todo no mesmo nível. E ali você tem a estrutura da Terra, como é fácil da pessoa perceber, se ela não tiver trabalhado a lavagem cerebral, né, das propagandas. Entendeu? Então, uma vez que você entende isso, tudo fica fácil, porque você percebe que Deus criou o universo, criou o mundo para nós e para que nós possamos conhecer e amar a Deus. Sim. Bom, eu fico muito feliz de ouvir isso da sua parte, porque para nós que lemos as Escrituras e unimos a ciência bíblica, do conhecimento bíblico, com aquilo que nos foi apresentado, não faz o menor sentido ali nos primeiros capítulos de Gênesis. Realmente é uma coisa que não tem pé nem cabeça para querer colocar nesses moldes. Agora, pergunto, isso a tendência é fazer parte daquela parte nas Escrituras que diz nada ficará oculto e tudo será revelado? Quanto tempo, na sua percepção, Frei, isso pode levar? E aonde nós estaríamos vivendo nesse período agora? Isso é uma coisa que assim, você enxerga que pode vir a ser consolidado nas nossas gerações ou em algumas gerações futuras? Ou nós estaríamos vivendo assim os últimos momentos, como algumas pessoas abordam, que o fim estaria próximo, que as coisas estariam para se concluir, o retorno de Cristo e coisa e tal? Como que você enxerga isso daí hoje? Então, isso é também uma pergunta interessante, Eduardo. Na verdade, a gente também fez um vídeo explicando bem sobre a questão do Santo Sudário. O Santo Sudário é aquele pano que envolveu Cristo e que prova a ressurreição de Cristo. Então, aquilo ali é a prova científica que Cristo ressuscitou, ele desintegrou, o corpo dele desintegrou do pano. Isso aí não tem como explicar pela ciência. O corpo dele se desintegrou do pano que estava envolvendo ele. E ele ressuscitou. Então, quer dizer, tudo aquilo que a ciência verdadeira descobriu até hoje, eu não falo da ciência maçônica e da ciência evolucionista, mas da ciência verdadeira que nós temos hoje, já é um sinal de que nós chegamos à plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, que eu me digo no seguinte sentido, que Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos para que aquela revelação acontecesse, mas nós hoje estamos na plenitude dos tempos no sentido do conhecimento
que o ser humano tinha que alcançar para que nós pudéssemos dar uma abertura para uma nova fase, que é a fase final da história da humanidade. Então, certo. Por causa disso, mesmo que nós sofremos tantos ataques e tudo mais, porque nós estamos como que sofrendo as dores do parto. E essas dores do parto, que fala no Apocalipse, elas representam a reestruturação da igreja, que vai passar por várias tribulações, mas depois nós vamos sair desse movimento, dessa grande tribulação, com muito mais força e muito mais união diante de Deus, e aí nós vamos ter uma só fé, um só batismo, um só pastor, um só rebanho. E essa igreja que vai sair dessa tribulação, totalmente renovada, vai levar esse reino de Deus até o final do mundo. Porque nós estamos no final dos tempos, mas nós vamos ter ainda depois o reino até o final do mundo. E o final do mundo é a conclusão da história. Aí acabou. Então, quer dizer que na contagem da criação, nós já estamos no ano 6.000, falta mais 1.000 para chegar no 7.000. E o 7.000 é o final, entendeu? Então isso daqui na tua percepção, nós não estamos assim à beira de um apocalipse, como é tratado em alguns canais ou algumas linhas teológicas. Nós temos aí bastante chão pela frente. Porque na verdade apocalipse significa revelação, não significa fim. Tá. E nós estamos no tempo do Apocalipse, exatamente porque está tendo essa revelação. Ou seja, o mundo inteiro está conhecendo a verdade, ou pelo menos está tendo acesso à verdade. Tá. E ao mesmo tempo que está tendo acesso à verdade, está tendo um confronto entre aqueles que são do bem e aqueles que são do mal. E as coisas estão se definindo. De tal maneira que as pessoas que estão se definindo por Satanás vão seguir Satanás. E aqueles que estão definindo por Deus vão encontrar a verdade plena junto de Deus. Entendeu? Entendi. Então é nessa lógica que você tem o Apocalipse, que é uma revelação. É toda uma lógica de aproximação da verdade e de definição dos campos. Quem está desse lado, quem está do outro lado. E a partir daí é que Cristo vai reinar. A partir do reino de Cristo, nós vamos ter, então, uma nova expressão de vida humana que vai combinar perfeitamente com aquilo que as Escrituras dizem, né, a respeito desses novos céus, dessa nova terra, dessa renovação de todas as coisas pela graça do Espírito Santo. Entendeu? Tá. Então, quer dizer que a Igreja Católica vai ter a sua vitória final em relação aos seus inimigos. Então, assim, só para eu deixar claro aqui para as pessoas e até mesmo para que eu possa ver se eu entendi. A palavra, então, Apocalipse, como ela significa revelação, tanto que no inglês é Revelation mesmo, né, o livro de Apocalipse, nós estamos vivendo um momento da revelação onde isso está chegando ao conhecimento geral da igreja, de certa forma, vai se unificar isso, como foi a sua percepção de que um só batismo, uma só fé e tudo mais, porém em questão de tempo, temporal, não é um negócio para essa geração, no caso agora, tipo daqui 10, como estão falando, até 2030 vai acontecer uma série de coisas, e tem gente que acha que não vai nem chegar em 2031, né? Eu já até brinquei assim, entre aspas, porque eu estava falando sério, ainda que brincando, né? Então, não sei se isso existe, mas eu tava sendo sério naquilo que eu falei. Que eu faria uma live lá para o ano de 2031, justamente para lembrar as pessoas que falaram muito sobre isso aí, que praticamente profetizaram que acabaria tudo. Então, na tua visão, naquilo que você entende, tem aí, em questão de tempo, estamos vivendo um apocalipse, uma era de revelação, mas que em questão de tempo, assim, tem tempo aí pela frente. O pessoal não precisa desistir da faculdade, desistir dos sonhos, de ter uma família, os que querem ter uma família. Essa que é a minha maior dúvida, porque tem gente preocupado em construir bunker, preocupado em estocar comida, preocupado com ataque zumbi, entendeu? Com umas coisas assim que às vezes eu fico pensando, o que tá acontecendo? Será que é isso mesmo? Os filmes de Hollywood vão se tornar realidade? Na verdade, essas pessoas, eu vejo de maneira geral, as pessoas se preocupam muito com essas coisas porque eles vão pelo sensacionalismo.
E eles querem, assim, resolver os problemas deles como se fosse uma coisa material. Não vai adiantar eles tocar alimento, porque se ele não viver, ele não vai comer aquele alimento. E se ele viver, Deus vai dar o alimento para ele. Não, não é assim, entendeu? E não adianta a pessoa ter medo de zumbi também, porque se ele tiver com Deus, o zumbi não vai pegar. Agora, se ele não tiver também, o zumbi vai entrar dentro da casa dele e vai acabar com ele. Quer dizer, de qualquer maneira, é muito mais uma questão de você estar na graça de Deus, entendeu? Sim. Preparado para qualquer coisa, mesmo, não é isso? Eu acredito sim. Que você tem que estar preparado para qualquer coisa, porque o mundo vai entrar em colapso, isso é certeza. Então vai ter um colapso. Ser em 2030 ou 2040. Tá. Mas esse colapso geral, isso aí vai acontecer. E é depois desse colapso geral que vai ter uma renovação em tudo. Mas eu também não sei se depois dessa renovação nós vamos estar podendo falar pela internet. Isso aí vai ser um mundo diferente. Eu acho que vai ser um mundo mais voltado para o esquema primitivo. Entendo. Entendeu? Agora, o colapso vai acontecer, isso é certeza, porque toda essa civilização e todo esse mundo satânico, isso tem que acabar. E isso só vai acabar através de um castigo total, de uma coisa assim, que nunca teve proporção em nenhum tempo da história do mundo, entendeu? Tá, ok. Bom, eu queria pegar aqui uma pergunta do Treves168. Aliás, um abraço aí, meu irmão. Obrigado pela presença. Porque é o seguinte, a pergunta dele também eu tenho um pouco de curiosidade no mesmo quesito, que é sobre Salomão. Ele diz assim, eu queria saber da opinião do Frei, se Salomão teria alcançado o perdão de Deus, já que nas escrituras não há menção a respeito. Vocês têm alguma posição em relação a Salomão? Porque alguma coisa lá fica registrada que ele havia se perdido no final da sua vida, foi atrás de muitas mulheres e muitos deuses e aquela coisa toda. Qual que é o pensamento, e se é que tem alguma coisa, até, sei lá, outros tipos de literatura que abordem isso sem ser a própria parte canônica da Bíblia? Como que seria isso daí? Então, é por isso que eu estava falando dos padres da igreja, né? Porque tudo isso pode ser qualquer questão que você pode imaginar da escritura foi abordado pelos padres da igreja. E é claro que, infelizmente, a gente não tem acesso a todos esses escritos, todo esse conhecimento, mas se as pessoas começam a ler, por exemplo, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório, São Leão Magno, Santo Atanásio, ou São Gregório de Niça, quer dizer, todos esses antigos padres, né, principalmente Orígenes também, que Orígenes foi um grande comentador das escrituras, lá para o século II, mais antigo, começo do século III. Então, quer dizer, esse pessoal escreveu sobre tudo, e eles têm noção de tudo, porque eles recebiam essa noção, essa sabedoria, que a gente chama também, lá no nossas explicações, a gente chama de poder sapiencial. Então, poder sapiencial, o poder dessa sabedoria que vinha dos antigos. E é isso que estava sempre sendo conservado pelos monges. Então, quando eles quiseram fazer essa nova ordem, quiseram destruir o catolicismo, eles começaram a destruir os mosteiros. Por quê? Porque os mosteiros eram lugares onde eles guardavam esses livros antigos. E aí você destruindo esses mosteiros e queimando esses livros antigos, você perde o conhecimento. Entendeu? Então, todo esse conhecimento foi perdido porque essas pessoas fizeram uma campanha forte para destruir tudo aquilo que a igreja tinha acumulado no decorrer de séculos de conhecimento. Então, por exemplo, Salomão, a gente sabe que ele se perdeu no sentido de que ele teve ali a apostasia com essas mulheres, né? Porque essas mulheres, não só ele adquiriu essas mulheres, né? Se casou com essas mulheres, que até aí era uma coisa lícita para ele, como rei, mas ele cultuou os falsos deuses dessas mulheres. Esse aí que foi o problema dele. E por isso que ele caiu em grandes maldições. As maldições de Salomão foram terríveis para as descendências dele. Entendeu? Enquanto que Deus deu bênção para Davi, porque apesar de Davi ter pecado ou ter tido adultério, alguma coisa, mas Davi permaneceu firme na verdadeira fé. Por isso que eu estava falando da questão do problema subjetivo e problema objetivo. Tá. Problema subjetivo são as fraquezas pessoais de cada um. Agora, o problema objetivo é ali na fé, ali no que diz na doutrina. Você está com Deus ou não está com Deus? Entendeu?
Então, é isso que foi o problema de Salomão, porque Salomão, objetivamente, foi um apóstolo. Mas ele não se perdeu, porque ele era uma figura de Cristo. E Deus permitiu que ele se salvasse, porque não era conveniente que um ascendente de Cristo, e que era figura de Cristo por causa da sua sabedoria, e também do seu reino, da construção do templo e tudo mais que ele fez, ele não poderia se perder. Então, nós vemos nos ícones antigos o Salomão salvo junto com outros reis e patriarcas do Antigo Testamento. Olha que interessante. Então, no caso, Salomão, na ótica, aí teria sido salvo justamente por ser um antepassado aí de uma linhagem que chegaria no Messias, e também por uma questão de que, por mais que ele tenha ali se perdido por um tempo, ele consegue encontrar, então, esse retorno aí, essa condição de se salvar. Interessante isso aí, eu não tinha pensado por esse prisma. Claro, e depois você pensa bem, são 3 livros que Salomão escreveu. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos, escreveu os Provérbios. Sim. Né? E escreveu Eclesiastes. Principalmente no Eclesiastes, você já percebe que Salomão é um homem que está buscando uma conversão, que está percebendo que o dinheiro, o poder, aquela glória que ele teve, aquelas mulheres que ele teve, tudo aquilo caiu por terra, e ele viu que tudo aquilo era vaidade. Você percebe? Certo. Então Sim. já mostra a conversão, já mostra como ele estava avançado no seu processo de uma busca espiritual a partir da compreensão e do arrependimento dos seus pecados. Tá. Ok, eu vou tocar num assunto agora que andou sendo bastante polêmico aí nos tempos, e até o professor Leandro, que está aqui participando aqui através do chat conosco, ele me fez lembrar, que é o assunto de Paulo. Algumas pessoas, donas de alguns canais, começaram a tacar pedra em Paulo, dizer que Paulo, inclusive, estava possuído por algum tipo de espírito, que ele tinha profetizado uma coisa que nunca se cumpriu, que estava errado, e outras coisas aí que vai afora. Eu sei que fizeram a caveira de Paulo em relação ao seu apostolado, inclusive, no cristianismo. É como se ele fosse, inclusive, um infiltrado, que tivesse ali querendo infiltrar regras e dogmas, alguma coisa que não tinha nada a ver com o que Cristo tinha estabelecido, tudo mais. Já conversamos sobre isso aqui no canal, eu trouxe inclusive 2 pessoas onde nós pensamos bem diferente desse pessoal e abordamos o assunto. Mas o professor Leandro e eu estávamos curiosos de saber qual que é o teu pensamento. Eu não sei se você chegou a ouvir sobre essas questões, né, que acabaram aparecendo, e eu queria entender, assim, da sua parte, quem foi Paulo, então? Então, como eu já expliquei desde o início, né, que a gente não tem uma opinião pessoal. A base do catolicismo é você ensinar a doutrina revelada. E você parte do princípio que você crê na Igreja Católica. Isso é muito interessante. Crer na Igreja Católica significa que a Igreja Católica é uma instituição. Entendeu? A instituição, a gente não crê numa instituição. A gente crê na doutrina que essa igreja verdadeira prega. E a doutrina que a igreja verdadeira, fundada por Cristo, ensina é que Paulo é um grande santo, um grande apóstolo, fundador, junto com São Pedro, do verdadeiro cristianismo. Por quê? Porque Cristo fundou a igreja, nós dizemos isso, Cristo fundou a igreja. Mas ele estabeleceu a igreja sob o fundamento dos apóstolos. E, falando dos apóstolos, nós temos que falar primeiro de São Pedro e São Paulo. Porque eles são as 2 colunas. Eles são as bases do verdadeiro catolicismo e da verdadeira religião. Mas existem, de fato, pessoas, isso aí já vem do século XIX, essa ideia de que São Paulo seria simplesmente alguém que fundou uma religião, aproveitando daquela religião original que estava ali sendo fermentada por Cristo, entendeu? E, inclusive, isso aí vem da gnose. Isso aí não é uma coisa nova. Isso aí vem lá do século III, do século II, entendeu? Porque a gnose, se você for estudar o problema da gnose, a gnose é um movimento de crítica à autoridade.
E a crítica da autoridade da gnose ataca São Pedro e São Paulo por excelência. E eles colocam ali o Evangelho de Santa Maria Madalena, eles dizem, olha, a igreja primitiva não era essas autoridades foram usurpadoras, porque, na verdade, eles modificaram o que Jesus falou. Isso tudo é gnose. E a gente tem um vídeo também sobre a gnose, que é um movimento muito, muito perigoso. E a gnose está muito forte hoje em dia. A gnose faz parte de uma doutrina, vamos dizer assim, é a base de toda a doutrina para destruir o cristianismo, vem da gnose. A gnose, normalmente, ela se reveste de cristã, entendeu? Mas ela, na verdade, é anticristã. Ela, tipo, descentraliza Cristo da história, nesse caso, então? Não, ela separa Cristo da igreja. Na verdade, ela começa sempre trabalhando assim. Cristo é uma coisa, a igreja é outra, entendeu? E isso aí influenciou também o protestantismo, claro. Isso aí foi uma coisa que foi promovida sempre pelo judaísmo, porque o judaísmo tem um ramo materialista, talmudista, e tem um ramo gnóstico cabalista. Todos os dois que repudiam o mistério da encarnação, ou seja, a divindade de Jesus Cristo, eles vão trabalhar no sentido de influenciar no cristianismo heresias que vão ter tendências espiritualistas, como a gnose, ou vão ter tendências materialistas, como o calvinismo, entendeu? Então, quer dizer que isso aí faz parte do jogo. Eles vão atacar de todo jeito para poder desmanchar o conteúdo da fé. Ok. Olha, tem uma pergunta aqui interessante do Kleberson Michelini. Acho que é isso. Michelini, acho que é isso. Ele pergunta o seguinte: na época dos apóstolos, já tinha imagem nas igrejas da época? Tinha. Na época dos apóstolos já tinha imagem. O que a gente tem que entender é o seguinte: como eu estava dizendo agora, a igreja primitiva, ela tem dois grandes ramos. O ramo mais materialista e judaizante se desenvolveu pelo lado de Antioquia, e um ramo mais espiritualista e que está em mais contato com o mundo pagão, que está localizado em Alexandria. Foi a partir desses dois ramos que a Igreja Católica fez sempre uma fusão, porque a tendência desses dois ramos é levar para um extremo ou para o outro. Tá? Então, o ramo da igreja primitiva mais judaizante é aquele ramo que evita imagens, porque isso daí é a lógica do judaísmo. Mas o ramo da igreja mais helênica, vamos dizer assim, mais em contato com o mundo grego, já parte de uma liberdade maior, porque eles dizem, não, circuncisão ficou para trás, judaísmo é coisa do passado, nós agora estamos no mistério da encarnação. Então eles sempre começaram a fazer pinturas, esculturas, colocar nas igrejas. E isso daí foi o tema também da discussão do segundo concílio de Nicéia. Eu estava falando do primeiro, mas teve também o segundo concílio de Nicéia, que foi lá no século VIII, onde a questão das imagens foi levantada de novo. Falou assim, ó, vamos partir do iconoclasmo. Eles quiseram voltar a estaca zero. E aí foi onde o poder sapiencial, novamente a lógica dos monges, que guardam os livros, que guardam o conteúdo da história e que sabem interpretar as coisas segundo a sabedoria original. E esses monges falaram assim, não, nós não somos judeus, nós somos cristãos. Cristo é a imagem do Deus invisível. É obrigatório que nós tenhamos imagens, porque se nós não tivermos imagem, nós estamos destruindo a lógica do mistério da encarnação. Então foi assim que o segundo concílio de Nicéia, do século VIII, definiu o iconoclasmo como heresia. Entendeu? Então acabou. A igreja tem que ter imagem. Agora, tanto faz, pode ser escultura, pode ser ícones, pinturas, mas você tem que ver, porque é a visão que te dá acesso ao mistério da encarnação. E por isso também o Santo Sudário. O Santo Sudário é a imagem de Cristo estampada num pano. Entendeu? Isso aí foi a primeira manifestação de imagem que nós tivemos, foi a partir daí. E ele deixou a imagem dele estampada no pano, e a partir daí o pessoal foi pintando
para poder representar a mesma coisa. Tá. Então, assim, Cabalá, o gnosticismo, esoterismo, misticismo, todas essas coisas não têm absolutamente nenhum tipo de conexão com a doutrina cristã, bíblica, que a Igreja Católica adota. Tem nada a ver? Ou tem alguma coisa de lá que não, se salva? Nenhum tipo de conexão. Tudo isso vem do satanismo, tudo isso é inspirado por Lúcifer, e os primeiros cristãos sabiam perfeitamente disso, porque eles tinham essa noção direta das coisas. Eles sabem como que é que Lúcifer trabalha. Lúcifer, ele pode trabalhar com aquele satanismo mais direto, quer dizer, a pessoa que vai cultuar o diabo, ou fazer macumba, ou fazer trabalho para Exu, etc, etc. Isso é um satanismo direto. Mas o satanismo que Lúcifer gosta de trabalhar é com a gnose, é com o conhecimento, é com a coisa elevada. Por quê? Porque desde o princípio ele ofereceu a gnose para Eva. Né? Falou assim, ó, come essa fruta, você vai ter o conhecimento. Então ele oferece o conhecimento. Só que esse conhecimento desvinculado da revelação da fé. Então isso que leva para a pessoa para junto de Satanás. Tá. Deixa eu ver aqui. Bom, olha, essa pergunta, eu acho que a gente já meio que respondeu naquela parte que falamos sobre o Apocalipse. A Vera tá dizendo aqui, sobre o Apocalipse, qual o entendimento do Frei? Tem alguma coisa que gostaria de acrescentar sobre aquilo que estávamos falando? Ou aquilo já seria mesmo a base relacionada à questão apocalíptica? Então, é aquilo que eu estava dizendo. A gente não tem entendimento próprio, a gente simplesmente fala o que a igreja sempre ensinou. Entendi. Demonstraram para nós, no decorrer dos séculos. Então, Apocalipse é isso. Apocalipse é a revelação dessa igreja, desses filhos de Deus, que vão lutar contra o dragão, contra a serpente, contra Satanás, e essa luta vai se tornar cada vez mais violenta, como está se tornando agora nesses últimos anos, até a coisa entrar num colapso total. E depois desse colapso total, Satanás vai ser amarrado, nós vamos viver num tempo onde vai existir o reino de Deus na Terra, ou seja, uma harmonia mais perfeita em termos de uma sociedade cristã, e depois nós vamos ter o final do mundo. Isso é simplesmente a lógica daquilo que os cristãos e que os padres da igreja nos ensinaram. Né? Ok. Como que a gente pode pensar da seguinte forma, uma vez que temos vários segmentos hoje dentro do próprio cristianismo, seja ele dentro do catolicismo ou do protestantismo, para os católicos, tem algum problema da pessoa não seguir a fé católica propriamente dita e seguir o protestantismo? Tipo assim, porque eu percebo, eu vou falar por mim, porque eu vejo isso nas igrejas evangélicas. E parece que tem uma treta, né, entre a mente evangélica com a questão católica por causa de questões relacionadas a imagens na igreja e a forma, às vezes, como até aborda alguns assuntos. Isso também tem da católica para com a protestante ou não? No caso de vocês, não tem um problema a pessoa seguir o protestantismo? Tem um problema, porque se você segue uma doutrina que não é aprovada pela igreja, então você corre o risco de não se salvar, concorda? Porque a salvação não é simplesmente a pessoa aderir a Cristo ou aderir ao batismo, mas a salvação depende também de você crer em tudo aquilo que Deus revelou. Então, aqui, hoje em dia, vem o problema também da nova igreja católica, que eles fundaram aí a partir do Vaticano II. Na verdade, é também uma estrutura protestante. Então, por isso que nós estamos tentando explicar essa doutrina católica verdadeira para as pessoas, através dos nossos vídeos, para poder mostrar para as pessoas que a própria igreja católica de hoje não é a igreja católica. Nós temos que buscar a fé verdadeira que foi anunciada pela igreja em todos os tempos, até 1960, e a partir dali nós vamos basear a nossa estrutura espiritual, a nossa fé,
E é com essa fé que a gente se salva, porque sem a fé é impossível agradar a Deus, né? Então, o que acontece com o protestantismo, na verdade, é uma perda da fé, porque ele acredita em uma coisa, mas depois não acredita em outra. Então, a pessoa diz que é crente, mas ele acredita somente em alguns dogmas, não acredita em todos os dogmas, entendeu? Igual Calvino, por exemplo, ele aceitou acreditar no dogma da Santíssima Trindade, mas não aceitou acreditar, por exemplo, no dogma da Virgindade Perpétua de Maria. Então, quer dizer, se você escolhe o dogma, acredita num, acredita no outro, e não acredita no outro, então você não é totalmente crente, concorda? Você tem que ser crente na medida que você acredita em tudo aquilo que Deus revelou. E a tudo aquilo que a igreja ensina, porque a gente sabe que Deus revela e Deus ensina pela igreja. Então a autoridade da igreja é a mesma autoridade de Cristo. É como Cristo disse, ó, quem vos ouve, a mim ouve. Então a gente não pode escolher a fé ou escolher qual é o dogma que eu vou acreditar, que eu não acredito. Você tem que acreditar em tudo para você ser verdadeiro crente, discípulo de Cristo. Tá. Olha, tem uma pergunta aqui do Rubens Amaral que eu achei interessante, que ele faz o seguinte: sobre a questão, a respeito da teologia da libertação, tem alguma coisa que a Igreja Católica aborda nesse quesito? Então, a teologia da libertação é simplesmente uma teologia moderna que faz parte da estrutura multiforme desta nova igreja do Vaticano II. Então, é um ramo materialista, comunista, dessa nova igreja do Vaticano II. Simplesmente isso. Essa nova igreja do Vaticano II não é a igreja católica. Ela é muitas igrejas diferentes, cada uma com a sua doutrina, e que finge que é a igreja católica e aproveita dos templos, aproveita do dinheiro, aproveita da autoridade e da estima que a igreja romana sempre teve, para poder enganar as pessoas, mas nada disso é catolicismo. Essa conversa de que o Vaticano teria livros escondidos na sua biblioteca, coisas que estão lá ocultas da humanidade, que poderiam revelar outros tipos de mistérios aí, você compartilha desse pensamento também, ou você acha que isso aí é só mais uma conspiração aí que não faz sentido? Não, isso não faz sentido porque a igreja não tem... A igreja católica verdadeira, essa que eu estou dizendo, que veio dos apóstolos, que sempre sempre foi fonte de civilização, de conhecimento, jamais de ocultismo ou de sociedade secreta. As sociedades secretas, essas sim, sempre tem livros escondidos e que revelam coisas gnósticas. E isso aconteceu entre os templários, porque os templários eram uma ordem normal da igreja católica. Só que eles começaram a acumular coisas escondidas e formaram uma sociedade secreta. Por isso que eles foram condenados pela igreja. Porque a igreja não aprova nada secreto. A igreja católica diz o documento de Leão XIII, quando ele condena a maçonaria, que ele diz assim, ó, só pelo fato de ser secreta a igreja condena. Porque a igreja nunca aprova nada secreto. A igreja católica, ela sempre é limpa e transparente. Tudo que ela diz, tudo que ela faz é limpo e transparente. Tá. Bom, recebemos aqui um superchat do irmão Simvaldo Mascarenhas. Muito obrigado aí pela contribuição. Deus abençoe aí pela presença também, pelo carinho aí, o apoio para com o trabalho do canal. Ele diz o seguinte: boa noite, professor. Gostaria de saber do Frei se ele acha que é possível a igreja tirar esses infiltrados e voltar a pelo menos como era antes desses falsos papas, ou realmente essa atual gestão da igreja vai ser crucial para ajudar a NOM, que aí é a nova ordem mundial? Não, realmente, aqui como ele está dizendo, essa atual gestão da igreja vai ser crucial para eles cumprirem o que eles têm que cumprir e fazer o reino do anticristo. Isso aí vai acontecer, não tem como evitar. Agora, se a gente vai conseguir eleger um verdadeiro Papa fora da estrutura do Vaticano, isso aí eu não sei. Isso aí a gente está tentando. Isso aí depende de muito apoio e de muitas pessoas que vão aderir a esse movimento de salvação, aí, de reorganização da igreja em torno de um verdadeiro Papa. Isso aí é o que a gente pretende. Mas isso aí também não é tão fácil. Agora, uma coisa é certeza, que o reino do anticristo já está praticamente instalado e ele é também apoiado por essa falsa igreja que está no Vaticano hoje. Isso é certeza.
Agradeço muito. Vou deixar esse momento para que você possa fazer suas considerações finais. Fala lá também do trabalho do canal. Eu vou pedir para o pessoal até colocar aí no chat o link lá para também o pessoal conhecer, ver os vídeos lá, ver o trabalho que é feito. E eu agradeço do fundo do meu coração. Muito obrigado. Amei te conhecer. E foi uma bênção. Muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente. Continue aí prosperando todos os seus caminhos, meu querido. Obrigado, Eduardo. Que Deus também abençoe os seus caminhos. E foi uma grande alegria conhecê-los, né? E espero que, numa outra oportunidade, possamos continuar nossas conversas e, se Deus quiser, estejamos cada vez mais unidos, né, no sentido de conhecer Amém. a vontade de Deus, de fazer a vontade de Deus. Então, que Deus abençoe a cada um aí também. Uma boa noite a todos. Grande Amém. abraço.